8h47, de volta aqui com o estúdio CBN para falar de economia e habitação. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo promoveu um estudo de mercado comparando as movimentações de venda de casas e apartamentos usados no mês de dezembro com os resultados obtidos em novembro aqui na região de Campinas. Então foram consultadas 58 imobiliárias de várias cidades, Americana, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Valinhos. E de acordo com os números obtidos, houve uma alta de 73% nas vendas desses imóveis. E por isso a gente convida o José Augusto Viana Neto, que é o presidente do CRES São Paulo, para poder ajudar a analisar melhor esse mercado. Seja bem-vindo, José Viana. Muito obrigado, Sandra Lemberti, Marco Guarizo. Prazer e satisfação muito grande estar falando com vocês aqui no Estúdio CBN. A gente trouxe aí o dado específico do último levantamento, que é do mês de dezembro, né, comparado a meses anterior, e foi um dos melhores meses do ano de 2023, né? Só perdendo lá no mês de abril, que teve ainda uma variação mais positiva de 88%. Como é que o senhor analisa, né, todos os dados, mês a mês, aí, alguns menores, outros maiores, mas dezembro chama ainda a atenção? Como era previsto, Sandra, nós estávamos já imaginando um otimismo por parte das pessoas que estão precisando de moradia, ter assim uma maior credibilidade na política econômica do governo e uma expectativa de queda na taxa de juros. Muito embora o juro esteja ainda muito alto, mas parece que trouxe uma expectativa no mercado muito positiva o fato da queda da taxa Selic mês a mês. E chegou em dezembro, nós tivemos esse bom resultado, se bem que ainda o financiamento imobiliário, ele, através dos bancos, representa ainda 66% apenas. E no passado nós já tivemos aí cerca de 90% das transações realizadas através de financiamento. Mas esse otimismo aliado ao número de empregos formais, carteira de trabalho assinada, trouxe esse bom resultado aí no mês de dezembro. Inclusive saíram os dados do CAGED demonstrando isso mesmo, né? Houve uma recuperação aí na economia, com geração de empregos, um saldo positivo, né? E até na construção civil também. Sem dúvida, nós tivemos uma evolução muito grande e um otimismo por parte dos construtores e dos incorporadores, que vinham fazendo seus lançamentos lá no início de 2023 de maneira muito acanhada, muito preocupados com o futuro, mas a partir do momento que a queda da Selic foi se tornando uma prática mensal, trouxe todo um ambiente muito positivo para o setor e os investimentos reiniciaram. Hoje nós temos lançamentos aí no estado de São Paulo em grande número. Campinas é uma das cidades que tem um número de lançamentos expressivos. Há muito pouco tempo eu estive andando pela cidade e pude perceber que o número de novas construções é grande. Então o mercado imobiliário ele realmente está passando um momento muito positivo. Seu José Augusto, boa tarde. Esse momento também, ele agora falando do lado do consumidor, tá? Quando tem mais oferta e procura, mesmo com a queda ainda da Selic não chegando onde está o esperado, tudo mais, já tendo uma certa redução, não significa redução no preço ao consumidor final, né? Tem muita oferta, tem muitos imóveis novos realmente surgindo, a gente passa aqui na cidade, em alguns locais parece um canteiro de obras, mas ele não ficou mais barato não, né? Apesar da melhora das condições, né? Guarizo, essa sua visão, eu tenho que dizer que, infelizmente, é a dura realidade. O mercado imobiliário, ele só tem marcha para frente, né? Ele não tem marcha ré. Então, ele não cai o preço. Você pode diminuir a velocidade de crescimento, como que aconteceu em 2023 se comparado a 2022.
né? Nós tivemos uma queda na velocidade. Mais velocidade de negócios, mas não no preço. Os preços continuaram subindo. Inclusive, então, no levantamento, desculpa te interromper, até para embasar um pouco melhor, né? A maioria das casas vendidas, né, em 2023, o preço médio de R$350 mil, mas ainda assim casas de 2 dormitórios, uma área aí variando de 50 até 200 metros quadrados. Pois é. Esse é o grande filé do mercado, né? O Cresce faz esse trabalho de pesquisa, divulga esse trabalho através da imprensa, com o objetivo de orientar aquele que pretende comprar sua casa própria e também os investidores, saber que tipo de imóvel está se vendendo mais, qual é a faixa de preço, qual é o tamanho dessa propriedade, qual a sua localização. Então, isso daí é um parâmetro para que as pessoas possam analisar e fazer um investimento com maior assertividade. E o que você mencionou, Sandra, é uma realidade. Esses imóveis aí de até R$350 mil, que atende a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que temos taxas de juros mais baixas, fez uma grande diferença em 2023. Tanto é que foi o padrão de imóvel mais comercializado. E nós estamos agora na expectativa de 2024 para que imóveis de maior valor possam entrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida e a renda familiar possa ser aquela que já foi anunciada pelo presidente umas 2 vezes já, mas ainda não aplicada, que é a renda de até R$12 mil. Aí sim nós vamos ter a inclusão de um número de pessoas muito grande com possibilidade de compra e participando ainda de um programa que tem taxas de juros que são mais acessíveis do que aquelas praticadas pelos bancos. Sim. Com isso, estamos aí assim, muito esperançosos que já no início de 2024 tenhamos uma realidade positiva. E ainda o levantamento mostra que a opção mais procurada é de apartamentos, né, do que casas, e mais na periferia, né, exatamente para poder ter essa condição de compra. E o financiamento. Exatamente. É onde o terreno é mais barato, nas regiões periféricas, mas eu digo uma coisa, são regiões periféricas dos principais bairros e com excelentes condições de qualidade de vida. Não é uma periferia desvalorizada, até porque o valor do imóvel é um valor alto. Hoje nós temos, na região de Campinas, esse padrão. E Campinas se coloca aí como uma das cidades que tem essa força econômica muito grande e com um poder de aquisição da população bem acentuado. Então, nós temos aí essa faixa de R$350 mil como a principal. E temos também, Sandra, não podemos desconsiderar a região central dessas cidades, da região metropolitana de Campinas, também tem uma boa procura, que são imóveis que estão cercados de toda a infraestrutura, é uma farta oferta de condução, boa infraestrutura de comércio, prestadores de serviço, e imóveis mais baratos, porque normalmente são aqueles móveis até muitas vezes geminados, com a porta que sai direto na calçada, não tem um jardim, são imóveis mais antigos, mas que têm bom preço. Veja você que na preferência da aquisição, a região central teve uma preferência acima daquela que foi na zona nobre das cidades. José Augusto, também chama muita atenção a presença dos investidores, né? Porque imóvel é um bem que não se perde, né? Então tem gente aí que junta um dinheiro e compra um imóvel para alugar. Tem esse tipo de público também, né? Pois é, Márcio, tem, mas eu quero deixar claro o seguinte, é importante. Eu tenho assim um receio de dizer dos bons resultados para quem investe no mercado imobiliário. As pessoas escutam
e aí vão fazer negócio de imóveis sem as cautelas necessárias. O mercado imobiliário, ele é um excelente investimento, porém, não é um mercado para amadores. A mesma possibilidade de ganhar dinheiro tem para perder, porque tem que saber comprar, qual é o tipo de imóvel, né? Por isso a pesquisa do Cresce é muito importante, aí tem os indicadores demonstrando, né, o que mais se vende, a região de interesse, o tamanho do imóvel, o valor, isso tudo tem que ser levado em consideração. Muitas vezes você pega aí, a pessoa vê um imóvel de 3, 4 dormitórios, que está com preço extremamente baixo. Ele já está baixo porque ele não é um imóvel que tenha liquidez. Então, para um investimento no mercado não é bom. Assim como aquele que investe para locação residencial. É um excelente investimento, mas tem que ter muito cuidado, porque para se investir em imóvel de locação residencial, nós temos que procurar investir em imóveis menores, de 1 ou 2 dormitórios, no máximo, né, e locais de muito movimento, com farta condução, porque aí consegue-se um valor, pode chegar até 1% de renda sobre o valor aplicado. Se bem que a média do mercado hoje é 0,5%. Mas dos imóveis menores consegue-se um percentual mais alto. E quanto maior o imóvel, mais caro o aluguel, o percentual de renda ele vai diminuindo. Então precisa ter uma sensibilidade muito grande ou uma assessoria profissional adequada para que a pessoa faça negócio e ganhe dinheiro, evitar prejuízos. José Viana Neto, presidente do Cresce do Estado de São Paulo, muito obrigada por trazer esses dados e a gente, claro, acompanha esse monitoramento profissional. Eu é que agradeço a oportunidade, Sandra, você, ao Marco, e aqueles que nos acompanham no estúdio CBN. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, um abraço, senhor José. Vamos então para o Repórter CBN. Repórter CBN.